Última aula de hoje, filosofia, onde nós iremos dar continuidade estudando a respeito dos sonhos, certo? Na aula da semana passada, nós conversamos a respeito desse assunto e nós aprendemos que os sonhos, essa imaginação, tem muito a ver com a filosofia. Sabe por quê? Porque os filósofos, eles são pessoas muito curiosas que procuram cada vez mais saber a respeito da nossa vida, a respeito dos sonhos. Ele imagina, ele pesquisa, ele questiona, ele é uma pessoa que está em constante investigação, é uma pessoa muito curiosa. Portanto, os sonhos têm a ver com essa realidade. Nós sabemos que os sonhos eles podem apresentar também diferentes significados, né? O sonho dormindo, né? Como também o sonho na vida real no sentido de um desejo, de uma imaginação que nós estejamos tendo na nossa vida, certo? Então nós continuaremos conversando a respeito do mundo dos sonhos. Vamos lá? Os sonhos, eles despertam o interesse dos filósofos, mas isso também acontece em relação aos artistas, porque os artistas também imaginam, sonham, desejam, brincam com a realidade e com a imaginação, certo? Então, lá na página 7 do seu livro didático, nós temos a apresentação dessas duas obras. Uma é uma expressão artística, né, que foi pintada, que foi representada aí pelo artista solar Xu, né, o Xu solar. E nós também temos aí um pequeno poema escrito pela Eliana, certo? Então nós iremos compreender acerca dessas duas representações, que são representações artísticas também, brincando aí um pouco com a nossa imaginação, voltado para a questão dos sonhos. Na primeira imagem do Xu solar, nós observamos aí, identificamos que na parte embaixo desse desenho, dessa expressão artística, nós temos a representação de uma cidade, certo? Uma cidade aí em solo firme, assim como é na vida real. Mas logo na parte de cima, parece que tem uma cidade voando, pessoal. Olha só. Então ele brinca aqui com a realidade e o mundo da fantasia e o mundo dos sonhos, certo? Parece que essa cidade que está acima, ela está voando, parece que ela está ali segurada por grandes balões, né? Então nós percebemos que essa parte de cima não é real, é mundo dos sonhos, é mundo da imaginação, talvez um desejo desse artista, né? Então nós percebemos aí a relação do artista também com o filósofo, no sentido de brincar com a imaginação, com os desejos, com os sonhos, com aquilo que não é real e também mostrando a realidade, como no caso da cidade que nós vemos aí na parte de baixo. Lá ao fundo dessa pintura, nós percebemos a presença do oceano, do mar, certo? Você observa aqui e também observa na imagem que está aí no seu livro. É a mesma imagem. Já aqui no poema, a Eliana, ela diz assim: você quer sonhar? O que está esperando? É só embarcar e sair voando. Então aqui ela faz uma comparação aí do sonho com essa embarcação. Então a gente pode aí, de repente, fazer dos nossos sonhos uma realidade, né? Mas para que essa realidade ela possa acontecer, primeiro é preciso você sonhar. Então o que você está esperando? Embarca, né? Sonha para que você possa realizar, para que você possa embarcar, para que esse sonho possa se tornar uma realidade, certo? Portanto, de acordo com o poema, para sonhar é preciso embarcar e sair voando. Então imagine-se embarcando em uma máquina voadora, né? Assim como foi apresentado na pintura aí do Xu solar. Depois, eu gostaria agora que você imaginasse viajando nessa máquina para o mundo dos sonhos, assim como foi apresentado pela Eliana, certo?
E para pensar um pouco mais acerca desse assunto, eu gostaria que você destacasse lá no seu material de apoio de filosofia, na página 1, nós temos algumas cartas para que você possa destacar. Essas cartas, você vai perceber que está um pequeno quebra-cabeça aí dessa máquina dos sonhos, dessa expressão artística do Chu Solar. E abaixo de cada uma das cartas, nós temos uma informação a respeito do sonho, a respeito desse voo, certo? Então eu gostaria que você destacasse as cartas para que você fizesse a leitura de cada uma delas, tá bom? Assim como estão escritas lá. Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma linda. E aí você pode agora completar dizendo o que você encontrou a partir dessa viagem. Você continua, você pode aí, de repente, compartilhar com alguém aí na sua casa, tá bom? Voei para o mundo dos sonhos e lá eu encontrei uma coisa horrorosa. O que seria essa coisa horrorosa? Isso você brincando e imaginando. Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa engraçada. O que poderia ser essa coisa engraçada? Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa sem graça. O que poderia ser essa coisa sem graça? Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa assustadora. O que poderia ser? Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa alegre. Olha que coisa boa. O que poderia ser? Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa maluca. Poderia ser o que essa coisa maluca? Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa esquisita. E agora? Poderia ser o quê? Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa surpreendente. E agora? Poderia ser o que essa coisa surpreendente? Então você pode destacar as cartas aí e você pode brincar completando aí essas informações, tá bom? Na seção lápis na mão, que se encontra lá na página 8, agora nós iremos conversar um pouco a respeito desses sonhos para que a gente possa responder na questão escrita aqui nessa página, tá bom? Então aqui nós temos algumas palavrinhas que falam a respeito do sonho, porque o sonho ele se parece com algumas dessas ações mencionadas aqui nessa página. O sonho, ele pode ser como brincar, ele pode ser como voar, como viajar, ele também pode ser como inventar, ele também pode ser como pensar. Então, o sonho, ele pode ter esses significados aqui. Sonhar é como brincar, sonhar também pode ser como voar, né? Como viajar, como inventar, como pesquisar, como pensar, certo? Então, aqui na página 8, na questão de número 2, você agora vai dizer aí para você, sonhar é como o quê? Conforme nós vimos aqui na questão anterior da número 1, você vai escolher uma dessas opções, brincar, voar, viajar, inventar e pensar. E aí você completa com uma delas. Depois você vai dizer o porquê. Por que sonhar é como uma dessas ações para você? Você vai registrar a sua opinião aqui na explicação dizendo o porquê, certo? Quando você concluir, tira a foto dessa página aqui, dessa questão número 2, na página 8, e registra no grupo para que tia Márcia possa dar uma olhadinha, tá bom? E continuando na mesma página 8, eu tenho hora de filosofar. Então, agora nós faremos a leitura das frases que nós temos aqui abaixo, para que nós possamos pintar as carinhas de acordo com as instruções descritas aqui. As carinhas estão na página 9 e as instruções na página 8. Olha o que diz aqui. Pinte a carinha com os olhos fechados se a frase, lá da página 9, se tratar de um sonho que alguém pode ter dormindo, certo? Então, você vai pintar essa carinha. Pinte a carinha com os olhos abertos se a frase se tratar de um sonho que alguém pode ter acordado. Pinte as duas carinhas se a frase tratar de um sonho que alguém pode ter dormindo ou acordado. Não pinte nenhuma carinha se a frase se tratar de um sonho diferente dos outros, certo? Então, você vai pintar. Se for um sonho dormindo, você pinta a carinha com o olho fechado. Se for
um sonho, um desejo que alguém tenha acordado, você vai pintar os olhinhos com os olhinhos abertos, a carinha. Se for os dois, você pinta as duas carinhas. E se for um sonho diferente, você não pinta nenhuma. Então, aí na página 9 eu tenho as carinhas. Olha as frases. O sonho de Carolina era ser bailarina. E agora, qual carinha você vai pintar? Esse sonho aqui é um sonho que nós temos acordado, né? Pode ser um sonho de desejo, algo que ela deseja muito realizar. Então, você pode pintar a carinha acordado. Da mesma forma, agora você vai fazer a leitura das demais frases e vai indicar a carinha correta, conforme o seu entendimento, tá bom? Se for um sonho, um desejo que nós temos acordado, você pinta a carinha com os olhos abertos. Se for sonho dormindo, pinta a carinha com os olhos fechados. Se for um sonho que pode ser tanto o desejo, né, acordado, como também o sonho dormindo, você pinta as duas carinhas. Se for um outro significado de sonho, você deixa em branco, tá bom? Então você pode pausar o vídeo agora e realiza essa atividade identificando, respondendo aí com a pintura nas carinhas das frases. E para concluir as atividades de hoje, ainda continuando na página 9, nós agora iremos para a seção lápis na mão. Analisando as frases da atividade anterior, você percebeu que a palavra sonho, ela apresenta vários significados, né, pessoal? Então agora nós iremos descobrir alguns desses significados. Eu irei ajudar vocês, tá bom? E nós vamos registrar completando nos espaços aqui, nas opções da letra A até a letra H, palavras diferentes, mas que tem a ver com o significado do sonho para cada uma dessas frases. Para isso eu vou ajudar vocês, então vocês acompanhem aqui junto comigo. Olha só, na letra A nós temos aí, de Carolina era ser bailarina. Então o que poderia ser aqui esse tipo de sonho? Poderia ser o desejo de Carolina era ser bailarina, certo? É um tipo de sonho, o desejo, né, pessoal, que nós temos quando estamos acordados. Você pode completar aí essa frase escrevendo o desejo. Letra B. Fiquei tristonho, pois tudo não passou de... Uma palavra que também representa sonho nesse caso. Não passou de uma ilusão. Ou seja, foi um sonho, foi apenas um sonho, né? Então, por isso ele ficou triste. A festa animada teve bolinhos de goiabada. Aquela flor só existia onde? Só existia nos sonhos da pequena Bia, ou na imaginação da pequena Bia, certo? Marina foi perguntando, será se estou imaginando? Ou poderia ser, será se estou sonhando? Não é assim? Pedro estava sentado, fantasiando acordado, ou imaginando acordado, ou sonhando acordado. Uma dessas opções você pode registrar aqui. Gabriela já acordou, mas não lembra com o que sonhou. Isso mesmo. Tudo o que Bruno desejou, um dia se realizou. Então, você percebe que os sonhos, eles estão presentes, mas essa palavrinha sonho, ela pode ter aí vários significados, né? Tanto trazendo para a vida real, como para a imaginação. Tanto também os sonhos que a gente tem dormindo, quanto também os sonhos que a gente tem acordado no sentido de desejo, tá certo? Então, registra aí todas as respostas nos espaços corretos e, tendo dúvidas, é só me chamar aqui no grupo, tá bom? Beijinhos e até mais!